Fala galera, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Pra Cima Cast. Eu sou o Medeiros, sou o host desse podcast. Hoje o tema que a gente vai falar é sobre como formar e fazer a gestão de uma equipe de alta performance dentro do mercado imobiliário. Quem já é do mercado sabe, principalmente se é líder de equipe ou dono de imobiliária, sabe qual é a dificuldade de formar uma equipe e depois fazer gestão dessa equipe e aí sim ter alta performance com essa equipe. Porque o mercado imobiliário ele tem uma particularidade muito pessoal. Ela é diferente de outros mercados, é isso que eu quero dizer. Quando você inicia, né, a montagem de uma equipe no mercado tradicional, o que a gente percebe? A gente tem, por exemplo, uma estrutura de salário fixo, a gente tem um plano de salário e de regras que a própria CLT faz. Então, isso acaba trazendo um tipo e uma facilidade, talvez eu possa dizer assim, para quem vai fazer uma contratação e uma formação de um time no mercado tradicional. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque o mercado imobiliário ele tem uma particularidade, por exemplo, que não existe, o corretor de imóveis não é um funcionário CLT. Ele é um parceiro de negócio. A gente chama de associado. Então, quando uma imobiliária tem contrata, né, um corretor para trabalhar com ela na prática ela está associando uma outra pessoa para trabalhar junto nesse mesmo negócio. E é subdividido a comissão entre as pessoas envolvidas. Então, às vezes, a gente tem corretores, no caso de uma imobiliária um pouco maior, tem corretor, tem gerente de equipe, tem coordenadores de produto, né? Tem diretor comercial, diretor de vendas, diretor comercial, superintendente em alguns casos, né? E aí o dono. Então, essas pessoas todas envolvidas nesse processo, na sua grande maioria, mas principalmente o corretor de imóveis, ele na verdade é um associado, ele não é um contratado da imobiliária como se fosse um CLT. Então, partindo desse princípio, existe uma maior dificuldade para quem vai fazer a gestão desses corretores ou até a contratação e formação dessa equipe. E nós, hoje, o que eu vou falar para vocês e quero apresentar para vocês aqui são formas e metodologias para que vocês consigam cada vez mais formar novos corretores e reter esses corretores, que é a palavra talvez mais difícil de acontecer no mercado imobiliário. Existe um turnover, né, uma troca de corretores muito grande dentro do mercado imobiliário. E isso acontece muito pela falta de habilidades dos gestores em orientar e dar direção para esse time. Então, partindo desse princípio, a gente vai falar hoje desse tema, e é um tema que é muito caro, né, para as imobiliárias, porque a gente entende como é difícil nesse momento no mercado você conseguir manter essa equipe produzindo e produzindo em alta performance. Necessita de uma estruturação e de um trabalho extremamente volumoso até. Mas o que a gente vai apresentar para vocês aqui vai fazer com que vocês tenham uma facilidade maior para que isso aconteça, que o seu resultado consiga de fato aumentar. Nos episódios anteriores, nós falamos, por exemplo, que é necessário que você tenha uma estrutura de RH para que você consiga atingir sua meta. E o RH é exatamente a equipe de corretores que a gente vai ter operando dentro do nosso negócio. Legal? Pessoal, então vamos lá. Primeiro passo, nós não podemos contar com uma única forma de trazer esses candidatos a serem corretores. A gente tem sim aqueles corretores que já estão no mercado, já estão fazendo vendas, já estão incluídos dentro do mercado. Esses são uma parte da formação do seu time. São corretores que já estão ativos. Mas existe também aquelas pessoas que não são corretores ainda e que querem entrar no mercado. Então, seria um outro canal que você consegue também atrair os candidatos a serem corretores da sua imobiliária, né, ou da sua equipe, se você é um líder. Depois,
Nós temos também as parcerias, né? Que são aquelas pessoas que, às vezes até corretores mesmo, que não vão ficar fixo no seu escritório, mas eles vão, através de algum cliente que eles conseguiram captar, eles entendem que querem fazer negócio e gostam de fazer negócio com a sua empresa ou dentro da sua equipe, né? Ele precisa de algum suporte, é natural, mas ele tem uma certa independência. Esses são os parceiros. E nós temos também aqueles que são os divulgadores, aquelas pessoas que indicam, né, clientes para nós, mas que não são da área. Isso também é muito utilizado dentro do nosso mercado. E a gente coloca, no nosso caso, na nossa metodologia, a gente coloca essas pessoas dentro da nossa equipe. É como se fosse parte da equipe. Então, o primeiro passo aí é você separar os canais de prospecção de candidatos para serem corretores da sua equipe ou da sua empresa. E aí, esses são alguns canais que eu fui passando para você. Definição desses canais. E aí, quando você conseguiu ter a clareza de quais canais você pode utilizar para que o seu corretor seja contratado e o seu time seja formado, você tem que criar as estratégias de como atrair essas pessoas através desses canais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma estrutura onde nós geramos os candidatos semanalmente para que nossos líderes façam aquele processo de seleção efetivamente. Então, você precisa ter esse canal acontecendo constantemente. Você não pode depender 100% de alguém que já é do mercado e queira trabalhar contigo. Porque isso vai fazer com, primeiro, que o seu time nunca seja um time grande. Se você tiver uma necessidade rápida de crescer o seu time, é através da formação de novos corretores que você vai conseguir. Você não vai conseguir isso de uma forma de corretores experientes que já estão no mercado. É mais difícil, não que seja impossível, mas é um caminho mais difícil. Então, é importante que você cuide de todos esses canais que a gente está falando. São canais que vão fazer você ter uma quantidade grande de pessoas. Mas, ok, vamos falar um pouco do canal de formação de corretores. Dentro da nossa metodologia, a gente chama de incubadora. Então, todo mundo que quer entrar no mercado, ele não vai entrar na nossa operação, mesmo que ele tenha cresce definitivo, porque às vezes existe uma pessoa interessada em entrar na área, e o que ela faz? Ela vai direto lá, dá a entrada no curso e já vem aqui com o curso e às vezes até com cresce definitivo, mas tem zero experiência de atendimento a cliente. Porque isso, o que o Cresce entrega para o curso de TTI, ele é uma parte teórica importante, mas é o dia a dia de uma imobiliária que realmente vai fazer a diferença na vida desse corretor. Então, quando esse corretor chega para nós, ou ainda nem entendendo como que faz, ou até já com Cresce definitivo, mas sem experiência, ele entra no nosso projeto chamado Projeto Incubadora. Então, como que você vai fazer isso na sua empresa ou na sua equipe? Você precisa ter uma estruturação onde essas pessoas vai ter um método, né, para que essas pessoas passem por etapas dentro do seu processo, para que aí ela se torne de fato um corretor com habilidades de atender o cliente. É importante eu frisar aqui que eu estou falando com vários públicos ao mesmo tempo. Então, eu estou falando com um público que talvez já tenha um tempo de empresa, eu estou falando com um público que tem uma empresa, mas ela é muito pequena ainda, ou estou falando com um público que acabou de abrir o escritório, e também estou falando com um público que não abriu o escritório ainda, mas está pensando em fazer isso. E eu também estou falando com um público de líderes de imobiliárias que já estão operando, para que você fique cada vez melhor naquilo que você está fazendo. Então aqui fica uma dica importante. Como eu falei, nós temos aqui as nossas metodologias internas, onde a gente também replica isso para os nossos franqueados, né, que querem ser franqueados da nossa operação imobiliária. E todas as vezes que a gente vai implantar uma nova unidade, a gente começa fazendo esse processo de formação muito no detalhe, fazendo que
com que essas pessoas que queiram entrar no mercado sejam cada vez mais incentivadas a estar na nossa operação. E a gente faz isso através da metodologia que a gente oferece, através desse projeto que a gente chama de incubadora. E como é que você estrutura a sua incubadora aí? Você precisa ter um passo a passo, onde há uma evolução dessa pessoa, onde ela sai de alguém que não conhece nada e ela chegue a ter a habilidade de fazer algumas ações sem que você tenha que estar orientando ela ali em cada passo. Isso acontece através de treinamento. É impossível que vocês consigam formar corretores sem ter uma estrutura de treinamento constante. Medeiros, mas eu faço os treinamentos da minha empresa ou da minha equipe. Sensacional. Você dá conta de fazer isso todas as semanas, 2 ou 3 vezes na semana? Se você dá conta, tá indo muito bem. Se você não dá conta, você precisa estruturar uma questão mais, às vezes até digital, para que você consiga fazer isso. Dá um exemplo nosso aqui que é importante. Nós temos a plataforma EAD de treinamento online, EAD. Então você consegue, por exemplo, que a gente chama de academia de vendas. A academia de vendas nada mais é do que uma escola EAD, onde você tem ali todos os treinamentos que a equipe precisa fazer para que ela se torne de fato um corretor preparado. E nesses treinamentos, um deles sou eu que ministro, que um treinamento desse chama o corretor sendo uma fábrica de vendas. Esse treinamento ele está muito linkado a toda a nossa metodologia de trabalho, onde o corretor vai entender em cada passo do processo o que ele tem que fazer. Olha como é interessante tudo isso que a gente está falando. Se nós estamos dizendo que nós precisamos formar novos corretores, eu não estou falando, nem entrei ainda na fase de treinar quem já é do mercado. Para que a gente consiga treinar e formar novos corretores, a gente precisa ter a nossa operação e a nossa estruturação feita, ok? Não dá para ter um corretor sendo que eu não sei qual é o próximo passo quando o cliente chega. Eu preciso ter isso pronto, tá certo? De novo, quando eu falo assim, talvez tenha pessoas imobiliárias maiores que já têm isso pronto, ou tem imobiliários menores que está começando a estruturar. A gente consegue ajudar vocês e cada vez mais através desses episódios que a gente vai fazer. Por enquanto a gente tem alguns episódios onde eu estou sozinho, mas nós teremos entrevistas também. Em outros episódios com entrevistas, vocês vão perceber que a gente vai trazer mais conteúdos de pessoas que vão contribuir, né, para tudo isso que a gente vem falando aqui. Mas continua nos acompanhando, seguindo, se inscrevam no nosso canal, isso é importante também, para que vocês tenham aí um aviso, né, do YouTube, para que vocês recebam mais conteúdos nossos, para que você vá ficando cada vez melhor, até para te auxiliar em como você estruturar o seu processo de vendas. E claro, a gente também tem o nosso setor de educação, que é a Média Educação, onde nós temos a plataforma, que você pode ter acesso, nós temos também uma mentoria, né? E também nós somos uma franqueadora. Então, se você quiser fazer tudo isso que a gente está conversando aqui, estruturado com manuais, com processos, com o meu suporte e orientação dentro da sua imobiliária, se você se tornar um franqueado nosso, a gente vai te entregar isso tudo pronto e com constante melhoria, né? Então, esse é um benefício de ser um franqueado nosso. Mas vamos lá, voltando para o nosso foco aqui. Então, quando você estrutura a sua metodologia de atendimento e você ensina aquela pessoa a fazer aquele passo a passo, você está dando os primeiros passos em formar a sua incubadora. Só que tem um detalhe, os corretores e os profissionais, eles não são de 0 a 100 muito rápido. Existe um time de formação disso, né? Então a gente tem aqui não só da incubadora para ser corretor, existe alguns estágios que esse corretor vai passando e quanto mais ele cresce, mais ele vai sendo levado para níveis maiores. E aí, quando ele está nesse novo nível, ele tem outros benefícios. Tem benefício, por exemplo, de ganho, benefícios de preferência de recebimento dos clientes, né? E possibilidade, por exemplo, de ser um sênior de alguma negociação que seja necessário ter um consultor sênior na nossa operação. Então a gente tem
uma sequência de níveis. Vocês precisam, de fato, também entender que não são todos iguais. Tem corretores que estão em níveis menores e em níveis maiores. E tudo começa no nível incubadora. Então, todo esse processo é feito assim. Esse processo do nível incubador, além de você fazer a parte teórica, tem que fazer a parte prática também. Então, é necessário que você faça isso. Mas, Medeiros, nossa, vai dar mau trabalho. Essa é a realidade. Né? Você quer ser dono de imobiliário e quer formar corretores, você precisa ter essa estrutura para poder fazer isso com esses novos corretores que vão entrar. De novo, tem formas de fazer isso você presencial, dá para fazer isso gravado, dá para usar plataformas, dá para ser franqueado de uma empresa, como é o nosso caso, mas você tem que fazer, não importa como você vai fazer. Então, através disso, você tem o primeiro canal de formação, que é o que você vai fazer a incubadora da sua empresa, onde você vai formar novos corretores na sua empresa. Esse é uma forma de você fazer. O outro canal, que são corretores do mercado, você precisa estar se relacionando com estes corretores do mercado. Porque a gente entende que o mercado é de relacionamento. A partir do momento que você vira líder de equipe ou vira dono de imobiliária, você tem que ser bem relacionado com o mercado. Porque imagina que a sua empresa ela vai ter que se tornar um centro de negócios, onde os corretores que estão fora, eles olhem para a sua empresa ou para a sua equipe e falam, ali eu consigo fechar negócio. Ali tem uma estrutura para que eu feche negócio. Ou ali tem um suporte, tem um apoio, tem um treinamento. Então você tem que ter toda essa estruturação por trás para que o mercado te olhe dessa forma. Lembra que nos episódios anteriores nós falamos sobre posicionamento? Então tá aí. Começa a te ajudar o posicionamento na formação do time. Quando você se posiciona como alguém que tem essa capacidade de entrega para a equipe, para os corretores, os associados, você atrai pessoas do mercado que já são experientes. E aí já não estão mais no nível de incubadora, já estão no nível talvez até sênior. Só que eles vão buscar em você aquilo que eles entendem que é necessário em uma empresa. Aqui fica a segunda grande dica dentro desse processo. Você precisa ter efetivamente uma entrega real para esses corretores, a ponto deles de fato enxergá-los como uma operação que vai contribuir com a venda que ele vai fazer. Então, é assim que você atrai corretores do mercado. Mas tem um detalhe aqui. A sua cultura, a sua metodologia, ela não muda. Não importa como que aquele outro corretor faz. Ela não vai mudar. Você vai ficar constantemente trabalhando a sua metodologia e a sua cultura de fazer, e quem entra tem que se adaptar na sua cultura. Porque uma empresa tem que ter clareza na sua cultura, tem que ter um modus operandi que as pessoas enxerguem isso. Porque senão vai ser a farra do boi, como diz o ditado. Todo mundo, cada um faz de um jeito, de uma forma, e isso é prejudicial para a sua empresa. A empresa que funciona bem, ou a equipe, se você é um líder de equipe que funciona bem, ela sempre vai estar linkada a um padrão. Você não vai encontrar alguém de sucesso, alguma equipe de sucesso, onde cada um faz do seu jeito. Você vai entender que tem um padrão. Se você conseguir estruturar esse padrão. Mas esse padrão tem que, além de ser bem estruturado, ele tem que dar resultado. Então, a pessoa que vem, esse canal de contratação, que é de quem já está mais tempo no mercado, é um canal onde é necessário que tenha uma eficiência nesse canal, nessa metodologia. Então, a pessoa que está no mercado, ela vai olhar para o seu canal e ela vai para a sua empresa e ela vai olhar e vai dizer, bom, ali, pelo processo que ele faz, da forma que ele coloca, da forma que é colocado, da estrutura que ele entrega, eu vou ter mais resultado, então eu vou trabalhar lá. E aí essa pessoa é introduzida dentro da sua cultura. Lembra da incubadora. A incubadora você ensina do zero para aquela pessoa a sua cultura. Quando você vai para um corretor que já é do mercado, ele precisa se adaptar. Então é mais difícil a adaptação do que você formar um corretor
com a sua cultura. Mas quando aquele corretor que já é experiente se adapta com a sua cultura e ele traz um tempero a mais que é a experiência dele, aí ninguém segura. Então é isso que você precisa vender para o mercado, para que o mercado te veja, você líder de equipe ou você dono de imobiliária, como um ponto de sucesso. E aí ele vai te procurar e vai estar na sua equipe, tá certo? E aí nós temos, como eu falei também, os parceiros. Os parceiros também está muito ligado ao relacionamento, tá certo? O relacionamento é que vai fazer você ter essas pessoas ao seu lado, né? Aquelas pessoas que não estão dentro da sua equipe efetivamente, mas toda vez que ela lembrar de vender, ela vai te procurar. E nós temos os indicadores, que são os promotores, aquelas pessoas que vão indicar um cliente. Essas pessoas, elas, de fato, elas precisam de um incentivo financeiro constantemente. Então, você pede a indicação e essa pessoa te indica e você realiza esse processo, você vai ter mais indicações dessa. Porque a maioria das pessoas acabam não pagando a indicação, né? Se você me indicar um cliente, eu te bonifico com R$ 200, com R$ 500. Aí essa pessoa te indica, né? Esse promotor seu vai te indicar o cliente, você faz a venda e esquece de pagar, né, o valor que você combinou. E aí o que acontece? Essa pessoa nunca mais vai te indicar. Esse é o maior erro do mercado. Então, esse grupo de pessoas que vão estar ligadas ao seu time, que são os promotores, vamos chamar assim, eles vão trazer também clientes para vocês. É um canal até de marketing, a gente mistura um pouco, às vezes até chama de como time e às vezes chama de canal de marketing, mas de prospecção. Mas é também um canal que tem que ser muito bem cuidado e respeitado, tá certo? E como é que eu tenho, chegando na fase agora que eu formei esse time? Então eu quero agora fazer gestão desse time. Todo, todas as pessoas Todas as pessoas. Não tem nenhuma pessoa que está livre disso. Todas as pessoas precisam ser lideradas. E como é que você lidera, né? Como eu me torno um líder? Nós talvez com certeza teremos outros episódios falando especificamente sobre liderança. Mas pegando aqui só o gancho de como formar e fazer gestão sobre um time de alta performance, você precisa liderar essas pessoas. Não adianta só depois que você ensinou e mostrou e colocou a metodologia, as pessoas mesmo assim acabam não conseguindo às vezes fazer exatamente do jeito que você orientou para ser feito. E liderar tem a ver com isso. Você perceber falhas, gargalos e ajustar. E como é que você percebe falhas e gargalos? De duas formas. Liderando efetivamente, que é liderar pessoas, motivar, é direcionar, trazer o melhor de cada pessoa. Isso tem a ver com liderança de pessoas. E a outra parte da liderança, que é a liderança de processos. E quando você tem processos claros, indicadores claros, fica muito mais fácil de você identificar o gargalo que aconteceu, corrigir e orientar seu time para buscar aquele resultado maior. Então, a gente chega nesse ponto do episódio entendendo o seguinte, que nós fizemos um trabalho de atração de pessoas, isso já do mercado ou não, criamos um ambiente para que essas pessoas percebam que existe ali um processo e uma clareza do que tem que ser feito, né? Nós, depois disso, estruturamos isso de uma forma que ela faça primeiro, para depois ela ir subindo de níveis, para que ela vá crescendo como um plano de carreira. E também, que aí é a parte que vai fazer a grande virada desse processo, que a gente vai cuidar e supervisionar e liderar no ponto principal da palavra, para que essas pessoas não falhem no processo, ou quando elas falharem, porque não falhar é uma utopia, mas quando elas falharem, a gente corrija com rapidez para que ela consiga não ter a mesma falha, né? Seguir com aquela mesma falha. E para fechar, né, com chave de ouro aí nosso episódio de hoje, nós temos o porquê que a pessoa quer estar na sua empresa. Ela só vai estar na sua empresa, na sua equipe, se você
se ela estiver tendo sucesso. Olha que interessante, você fez todo esse processo que a gente falou até aqui, só que aquela pessoa não teve sucesso na sua empresa ou na sua equipe. Mas como que ela não por que ela não teve sucesso? Esse é o primeiro ponto, você precisa descobrir. Antes de qualquer coisa, você precisa descobrir qual foi o motivo do não sucesso. Depois que você descobre o motivo do não sucesso, você vai agir em cima desse motivo para que você consiga solucionar. Exemplo, o meu motivo aqui não é falta de venda, é porque eu não sou reconhecido dentro da empresa. Como é que você faz isso? Reconhecendo, premiando, destacando ou promovendo. Ah, mas meu problema aqui é que eu realmente não estou vendendo. Opa, então vamos olhar no seu funil de vendas para entender aonde você está errando para que você consiga comece a vender. Porque vendas é ciência. Não acontece alguém que fez tudo certo e não vai vender. Vai vender. Se fez tudo certo da forma correta, pela quantidade necessária, vai ter venda. Existem vários etapas e partes do processo. Você precisa ter uma estrutura legal, você precisa ter um produto interessante, você precisa ter uma liderança estruturada, você precisa ter uma empresa que você opere, onde tem uma estrutura para te apoiar, que te treina, que te direciona, que te dá caminhos, que te monitora, e aí esse conjunto vai fazer você vender. Mas mesmo assim você não acontecer a venda, como que você vai descobrir o problema? No funil. Quantos clientes foram? Foi menos do que o necessário? O erro está aqui. Ah, eu agendei menos do que necessário. O erro está aqui. E aí você vai, como um líder, né, como o gestor principal da operação e interessado no sucesso, buscar a solução para corrigir aqueles gargalos que a equipe vai tendo e por isso ela não tem sucesso. E aí você vai, com tudo isso que a gente falou até aqui, construindo uma operação onde as pessoas vêm sabendo que ela vai chegar aqui para ser desenvolvida. Toda vez que a gente fala aqui do pra cima, né? Nosso pra cima cast, o meu jargão é o pra cima sempre é de desenvolvimento, é de crescimento. Então, esse episódio trouxe para vocês como fazer, formar, selecionar e manter, né? Reter uma equipe de sucesso, que é o último pilar que a gente falou aqui, retenção. A retenção de uma equipe dentro do mercado imobiliário, ela está linkada a sucesso financeiro, a sucesso de crescimento, de desenvolvimento, a sucesso de reconhecimento, a sucesso de melhoria de vida, né? De ambiente de tranquilo, de sucesso, que ela também vai buscar. Ela não busca só financeiro, você vai ter também o ambiente agradável, não é tóxico, não é um ambiente onde existe grito, xingamento. Eu, pelo menos, não me adapto nesse perfil. Então, e eu acredito que a grande maioria também não. Então é assim, né, que é feito uma formação e uma gestão e também retenção de um time de sucesso. Pessoal, agradeço quem ficou até aqui nesse nosso episódio. É um episódio e é um tema extremamente profundo. Provavelmente falaremos mais em outros episódios sobre isso. Mas fica aqui para vocês esse caminho para que vocês, como líder de equipe ou como dono de imobiliária, consigam estruturar e formar, gerir e reter um time de sucesso e de alta performance. Desejo muito sucesso para todos vocês. E se você quer ter muita informação, quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre o mercado imobiliário como um todo, aqui é o local. Como eu falei no meio do vídeo, clica aí, dá um joinha dentro do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, mande para os seus amigos, para quem tem perfil para saber dessas informações que você acredita, que isso ajuda o nosso canal e me ajuda também a construir mais conteúdos para vocês. Legal? E nós não podemos esquecer, nosso jargão é o quê? Pra cima!